Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus nesse dia, que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua vida, com toda a sorte de bênção. Nós vamos meditar em um dos profetas menores, o profeta Jonas. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E diz o texto no capítulo 1, a partir do verso 1, diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Esse texto, que nós não vamos ler toda a história, todo o contexto, mas esse contexto aqui, o Senhor está chamando o seu profeta para pregar para um povo, que era o povo de Nínive, um povo maldoso, um povo que matava, um povo que, segundo alguns historiadores, eles arrancavam as peles e penduravam. Eram pessoas cruéis, que faziam coisas terríveis. Então, quando Jonas é convocado para o Senhor e manda que ele se levante para ir para a cidade de Nínive, pregar para aquela cidade, ele faz exatamente o oposto. Ele vai para um outro lugar. Enquanto o Senhor fala com o profeta, vai à grande cidade de Nínive, ele se levanta para fugir da face do Senhor. Deus manda Jonas para ir um lugar e Jonas quer ir para um outro lugar. Mas se você conhece o texto, e eu vou falar aqui muito rápido, diz que o Senhor, e ele não contava com isso, o Senhor mandou uma tempestade. O texto diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio que ele estava para se quebrar. O navio que Jonas estava a quebrar-se, porque o Senhor mandou um vento, e esse vento causa uma tempestade, e essa tempestade dá no navio a ponto de o querer quebrar. E nesse contexto, nesse inteirinho, Jonas está no porão, dormindo. O mestre do navio vem e acorda Jonas, o chama de dormente, acorda dormente. E eles entenderam que Jonas tinha alguma coisa a ver com a situação. E eles mesmo perguntam para Jonas, eles perguntam para Jonas: homem, dormente, o que nós vamos fazer para acalmar esse temporal, essa situação? E Jonas responde: para acalmar esse mar, me jogue ao mar. Para acalmar a tempestade, me jogue ao mar. Nós vemos aqui, vemos que uma atitude de desobediência gera uma tempestade. Uma atitude de escolher caminhos diferentes daquilo que Deus direciona traz vento, traz tempestade, traz problemas difíceis de serem solucionados. E o problema aqui deveria ser solucionado quando Jonas fosse jogado ao mar. E foi exatamente isso que fizeram: jogar o Jonas ao mar. E eles ficaram a salvo.
porque aquela tempestade sobre o navio parou. Só que nesse contexto, Deus também envia um peixe grande, um grande peixe, como diz a palavra, e traga Jonas. Mas dentro do peixe, Jonas ora ao Senhor, se arrepende daquilo que ele havia decidido errado, tomar caminhos errados. E agora dentro do peixe, ele tem algas que lhe pegam ao pescoço, ele tem águas que vão até a sua alma, ele tem um momento de dificuldade e de aflição, e nesse momento Jonas clama ao Senhor, e diz o texto que quando Jonas clama ao Senhor, que ele se arrepende, que ele vai ao templo do Senhor, no lugar da santidade, no lugar onde o Senhor estava o querendo levar. Então Deus providencia que aquele peixe o vomite no lugar aonde ele deveria estar. Ele não queria ir, mas Deus o leva exatamente para o lugar que ele deveria estar, porque depois do vento, depois da tempestade, depois da dificuldade, Jonas entende que ele deveria estar no tabernáculo santo, no lugar da santidade, no centro da vontade de Deus. Só depois que Deus manda esse vento, essa tempestade, é que Jonas vai entender que ele deveria ter obedecido à voz de Deus e pego o navio para o lugar certo. E quantas vezes nós pegamos embarcações erradas na nossa vida? Deus tem sacudido o mundo, tem sacudido o nosso país com essa pandemia, para que os homens entendam que Ele é que governa, Ele é que manda, e muitas vezes Deus tem mandado ao homem alguns direcionamentos, e o homem tem se levantado para fazer exatamente ao contrário daquilo que o Senhor tem falado para que as pessoas, para que a igreja faça, para que cada um de nós como seres humanos façamos. Muitas vezes nós temos escolhido caminhos errados, e por isso tem se levantado ventos, tempestades, tem balançado o navio, mas que nós possamos nos colocar em oração como fez Jonas, porque Jonas se humilhou ao Senhor, e diz que ele clamou ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor, o Senhor faz com que aquele peixe o jogue, o coloque no lugar aonde ele deveria estar, e no lugar aonde seria o seu medo, que era o Nínive, um povo violento. Nesse lugar ele prega uma palavra, o povo se arrepende e Deus não destrói a cidade, porque o Senhor queria era a obediência de Jonas em estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Deus quer de nós que nós nos levantemos, não para ir para o lado oposto daquele que Ele tem nos mandado, mas para nós obedecermos aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer. Que você possa nesse dia meditar nessa palavra, se levante para fazer exatamente o que o Senhor tem nos mandado fazer através da sua palavra, porque quando nós saímos do caminho, quando nós tomamos um caminho diferente daquilo que o Senhor nos manda fazer, o caminho o lugar é de tempestade e de vendaval, onde os navios podem até se quebrar, mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, no lugar onde o Senhor quer nos colocar, pode até haver perigo, mas nós cremos no livramento de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique na paz. Um grande abraço.